Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. E eu quero ouvir vocês na gravação, porque agora nós já estamos presencial, então, boa noite a todos. Boa noite. Eita, que gostoso. Tá com uma saudade disso. Então, hoje, exatamente 4 de outubro de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Espíritos. E hoje nós iremos precisar do Novo Testamento, o Evangelho de Mateus. Nós vamos citar o Evangelho de Mateus, o capítulo 26, e vamos começar pelo versículo 36. Mas nós devemos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. Vamos orar? Divino amigo Jesus, amor de nossa vida. Como é bom, amor amado, a oportunidade ímpar que o Senhor nos dá de estarmos juntos entre amigos, estudando o Livro dos Espíritos. E melhor ainda, podermos compartilhar com outros irmãos de outras cidades. E recordamos sempre, amado Mestre, da sua fala, que a união de duas pessoas, duas ou mais, já garantiria a tua presença. E a união de duas pessoas é a união de propósito, é a união de ideal, é a união nessa vontade de aprender para melhor servir. Nós te pedimos a permissão, o amparo, a assistência, e que os nossos amigos espirituais, Senhor, que aqui estão em Teu nome, possam nos inspirar, nos conduzir e preparar o nosso mundo íntimo para que possamos compreender as lições dessa noite. É em Teu nome, divino amigo, que aqui estamos. Graça te damos. Então, nós estamos em O Livro dos Espíritos, no livro 2, capítulo 4, intitulado Pluralidade das Existências. Nós já fizemos a questão 196 e hoje nós iremos fazer a 196A. Então ele diz, só repetindo a 196. Não podendo os espíritos melhorar-se, a não ser por meio das tribulações da existência corpórea, segue-se que a vida material seja uma espécie de cadinho ou de depurador, pelo qual devem passar os seres do mundo espiritual para alcançar a perfeição? Resposta: sim, é exatamente isso. Eles se melhoram nessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Porém, somente depois de muitas encarnações ou depurações sucessivas é que atingem, num tempo mais ou menos longo, conforme os esforços que empreguem, o objetivo para o qual se encaminham. Então, nós já sabemos que o nosso processo de evolução, nesse processo de melhorar-se, é aonde? Encarnando. Já conversamos bastante sobre isso. Esse processo de evolução, ele está bitolado, existe um tempo determinado para cada pessoa. Tipo assim, essa encarnação você vai alcançar 2 pontos, viu? Mas se eu quiser alcançar 4, não pode, é só 2. Então isso estaria tirando o livre-arbítrio. Então quando a gente fala em evolução, cada um no seu tempo. Cada um na sua velocidade. Então não está pré-determinado quantos passos de evolução nós iremos dar em cada encarnação, em hipótese alguma. Está sim de comum acordo com a vontade de cada um. Ficou claro isso? Então hoje nós iremos fazer a 196A. Porque nós temos uma dificuldade muito grande de assumir as responsabilidades. Então, a gente joga a responsabilidade de tudo para o corpo físico. Quando a gente pega o livro Renúncia, de Alcione, a Alcione ela está num planeta de um sistema, que é o sistema de Sírius.
E a condição física do planeta que ela está encarnando no sistema de Sírius já é bem mais evoluída do que a nossa, bem mais. Se aqui no nosso sistema nós temos Júpiter, que já é um planeta bem mais evoluído, imagina um planeta que já tem um sistema bem mais evoluído como o sistema de Sírius, que é o que a Alcíone está vinculada a um planeta do sistema de Sírius. Então, quando ela solicitou para encarnar no planeta Terra, ou seja, em um outro sistema solar, o mentor espiritual dela informou, pediu que ela repensasse, porque reencarnar em um planeta como a Terra e se revertir de um corpo denso como o nosso corpo, a nossa matéria, ela é muito densa. Exigiria dela provações, situações bem dolorosas, como diz, a condição física, ela exige de nós reconhecimento, as necessidades, a coisa do lado emocional. Você tem certeza? E ela acabou. Então, quando a gente lê esse texto, a gente diz assim, poxa, então, será se o corpo pesa? E aqui a resposta dos espíritos é muito interessante. Então, será que o corpo pesa? Será, partindo desse princípio do livro Renúncia, então, encarnar num corpo no planeta Terra é algo mais complexo, é um desafio muito grande. Mas só que ela, Alcíone, já tinha superado. Ela já tinha vivido na Terra, alcançou um grau de evolução muito grande que não foi mais preciso ela permanecer na Terra. Ela migrou para um outro planeta. Porque a gente acha que os planetas, eles são solidários. Ninguém está aprisionado a um planeta determinado. Então, se eu chegar num grau de evolução e que o planeta Terra não tem mais absolutamente nada a me ensinar, eu sou levada a um novo planeta. Então, se nós ainda permanecemos na Terra, é porque nós somos espíritos realmente da terceira ordem. Nós somos espíritos ainda muito mais animalizados do que espiritualizados. Então, logo, por isso nós permanecemos aqui, nesse planeta. Não era o caso de Alcíone. Mas quando ela mergulha novamente num planeta, aí a gente para assim para pensar, puxa vida, e agora? O planeta vai influenciar sobre ela? O corpo vai influenciar? E a gente vê uma Alcíone reencarnando e a gente já percebe ela na infância, um espírito muito dócil. Extrema, e já adorava orar, adorava falar de Jesus, adorava cuidar dos animais, adorava cuidar das pessoas, adorava trabalhar. Então, apesar de estar encarnada, ou seja, submetida à condição física, porque aqui a gente ainda come, a gente come animais. A gente ainda precisa ir ao toalete, fazer o número 1 e o número 2. Isso ainda é muito primitivo, gente. A gente ainda precisa banhar. Se a gente não banhar, não tem quem aguente a gente. Então, porque a nossa organização física ainda é muito mais da animalidade do que da espiritualidade. Então, é muito densa. Então, apesar dela ter mergulhado num corpo denso desse, ela, espírito, conseguiu viver muito bem. Conseguiu administrar isso muito bem. Entende? Então, vamos ver. Vamos pegar primeiro o Evangelho? Vamos lá. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 36. Aqui é momentos antes da prisão do nosso Senhor Jesus Cristo. Momentos antes. Já ele no Getsemane. Já tinha passado o jantar, né, a Páscoa ali, ele já tinha feito aquela refeição com os discípulos, ele já tinha avisado tudo o que iria acontecer. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos discípulos, quem estava com ele? Era Pedro, Tiago e João. Tiago e João, irmãos, e Pedro, só os três. E disse Jesus aos discípulos, sentai-vos aí enquanto vou até ali para orar. Então, Jesus deixou os três e saiu para orar. Levando Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, era quem estavam com ele. Começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhe então, minha alma está triste até a morte.
permanecei aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, então, Jesus, dá a entender assim, ele estava com os 12, deixou 9 e levou 3. E aí ele ali disse, minha alma está angustiada. E ele disse, agora fiquem aqui vocês 3, que eu vou orar. E Jesus sai, vai orar à distância. Olha que coisa interessante. Então estava Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, que é João e Tiago. Começou a entristecer-se, a angustiar-se, e disse-lhe então, minha alma está triste até a morte. Permanecei aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. E aí é interessante que aqui diz a oração, de 2 uma. Ou alguém idealizou que Jesus orou, ou ele orou tão alto que os 3 que estavam um pouco mais distantes ouviram. Mas vamos lá. Meu Pai, se é possível que passe de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, mas como tu queres. Então Jesus sempre se submetia à vontade de Deus, nosso Pai. Então por isso que ele dizia, eu e o Pai somos um só. Porque ele não estava aqui para fazer a vontade dele, pessoal. Mas a vontade dele, pessoal, na condição de um Cristo, é servir a Deus. A nossa maior dificuldade é servir a Deus. A gente não quer servir a Deus. A gente quer fazer da nossa cabeça, do nosso jeito, entendeste? Então a gente não diz assim, o que Deus quer que eu faça nesse momento. Não, o que eu quero fazer nesse momento. Então eu grito, eu berro. Tudo isso é o que Deus quer? Não, não é. Ele quer que eu seja servido ou quer que eu sirva? Ele quer que eu sirva. Então nós sabemos, mas nós não queremos. Então, quando a gente olha para um Cristo, que a vontade dele é fazer a vontade de Deus. Ele já chegou nesse grau de maturidade. Ele já entendeu qual é a melhor atitude de um humano. É fazer a vontade de Deus, nosso Pai. E qual é a vontade de Deus? Faça o bem. Só isso. O que Deus quer de cada um é que a gente possa fazer o bem uns aos outros. Quer lugar melhor para se conviver do que alguém que faz bem um para o outro? Dentro de uma casa, quando é que a casa está em harmonia? Quando ali todo mundo se respeita e um ajuda o outro. Se não existe respeito, não existe auxílio, não existe harmonia. Isso é um fato. Né? Conviver com preguiçoso, onde tem um preguiçoso, tem alguém que é explorado. Então é difícil. Então a fala do nosso Senhor Jesus, a vontade do nosso Senhor é sempre essa. Então, quando o nosso Senhor Jesus veio, ele veio para ensinar. Porque a gente acha que está tudo determinado. Não é assim, é assim. Não tem um livre-arbítrio? Tem. Jesus veio e ensinou tudo. Quando ele estava ensinando, ele tinha esperança. Vamos lá, né? Vamos ver. Vocês podem mudar, vocês podem fazer diferente. Quando ele viu o rumo que estava tomando, é como ele diz, ele era o Cristo. Ele é o Cristo. Você tem noção do que ele poderia fazer? Você tem noção que ele poderia pegar aquele soldado e dizer, cai durinho agora aqui, eles iriam cair? Ele poderia fazer um temporal cair, um ciclone chegar? Ele é um Cristo. Aí ele simplesmente disse, o que meu Pai quer é que eu me entregue. Então, que seja feita a vontade do Pai. Por quê? Porque ninguém impõe amor. O amor não pode ser uma imposição. O amor, ele é uma conquista íntima, individual e intransferível. Quando eu estou falando desse amor, é dessa luz que se acende em mim. Porque a gente, quando fala em amor, a gente só pensa em amor de 2 vias. A gente pensa no amor, eu te amo e tu me ama. Eu amo meu filho, eu amo minha filha. Isso não é nem amor, isso é instinto de conservação. É maternidade, é Deus nos ensinando. Aquela devoção que você tem pelo filho que você pariu, isso é instinto maternal. O que é instinto? Papai te deu isso. Porque se ele não tivesse dado, tu ia se embora e ia deixar. Porque a gente não tem amor suficiente. É íntimo. É papai cuidando dos seus filhos. Ele deu o instinto maternal. Ó, o papai, conhecendo os doidinhos da terra, deixa eles continuarem com o instinto maternal. Porque mesmo tendo o instinto maternal, tem mãe que abandona. Entende? Então, nesse processo
fazer a vontade. Então, qual era a vontade do Pai? Te entrega, meu filho. Porque você só vai ensinar o amor para eles se sacrificando. Essa é a lição de tudo. Então, como é que você vai ensinar os doidinhos dentro de casa? Te sacrificando. Como é que tu vai ajudar no ambiente profissional? Te sacrificando. Se nós não formos ao sacrifício para levar as porradas da vida, não tem evolução. Porque a gente quer dar o testemunho, mas sentada no pudim, tomando água de coco, na rede balançando. Se bombear, o Brad Pitt aí tá banando a gente. A gente só quer moleza. Não é verdade? Aí veio o nosso Senhor Jesus e disse, não, para dar o testemunho é isso aqui. É cruz, é sacrifício e é a vontade do meu Pai. Ele deixou lá os discípulos, não deixou os 3? Porque 9 ficaram, subentende, 3 veio com ele, subiu o monte, e ele deixou 3 e ele foi sozinho para um lugar à parte. Conversar com quem? Com o papai. Não seja como eu quero, mas como tu queres. E ao voltar para junto dos discípulos, encontrou-os adormecendo. Estava tudo babando já. E Jesus já tinha falado que os momentos eram... Lembra? Eles já vieram lá da ceia. E diz a Pedro, como assim? Não fostes capazes de vigiar comigo por 1 hora? Eu acho lindo o Emmanuel comentando isso aqui. Ele diz que uma encarnação é 1 hora. Uma encarnação é 1 hora. E ainda Jesus nos diz, nem por 1 hora pudestes velar comigo. O que é uma encarnação? É 1 hora. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aí pronto, todo mundo pegou essa fala do nosso Senhor Jesus e disse, não. Aí ele afastou de novo pela 2ª vez e novamente o povo dormiu. Então vamos pegar esse aqui, a carne é fraca. Aí vamos agora para o livro dos Espíritos, para verificar essa questão aqui que Kardec fez aos Espíritos. É a 196A. É o corpo que influi sobre o espírito para que este se melhore. Então vou repetir. É o corpo que influi sobre o espírito para que este se melhore, ou é o espírito que influi sobre o corpo? Olha que pergunta espetacular do professor. É o corpo que influi sobre o espírito, ou seja, é o corpo que dita as regras? As regras? Para que este se melhore, ou é o espírito que influi sobre o corpo? Aí vai dizer, tia, mas ainda há pouco diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Meu amigo e minha amiga, o nosso processo de evolução, ele começou lá atrás no átomo. A elaboração do espírito começou no átomo. Nós estamos nesse processo de elaboração há bilhões de anos. E tenha certeza que a tua experiência, a experiência da elaboração desse espírito que nós somos hoje, não começou nesse planeta Terra. Por isso que ele diz que os planetas são solidários. Quando nós chegamos na condição de espírito, esse ser espiritual que adquirimos a nossa individualidade, ali nós começamos um novo caminhar, o desenvolver da inteligência, porque nós tínhamos aptidão para isso agora. O animal, ele tem instinto. Mas o instinto, ele é limitado, ele é rudimentar. É uma inteligência? É, mas uma inteligência rudimentar, como está no livro dos Espíritos. Ela não evolui. Rudimentar, ela não vai progredir. A abelha vai fazer do mesmo jeito, a formiga vai fazer do mesmo jeito, os passarinhos vão fazer do mesmo jeito. Tu não vai ver o passarinho e dizer, agora eu quero fazer uma neoclássica. Não vai, ele vai estar sempre fazendo daquele jeitinho. É uma inteligência? É, mas é uma inteligência limitada. O ser humano, ele tem a inteligência a ser o quê? Desenvolvida.
Então, à medida que o ser humano foi desenvolvendo a inteligência, adquirindo as paixões, ou seja, percebendo a sua individualidade, que ele existe, que tem gosto, que tem desejo, a partir desse momento é que Deus foi dando livre-arbítrio. Porque quem conduziu o homem até um certo ponto foi o instinto. Então, quando a gente vai estudar os homens da caverna, aquele homem de Neandertal, aquilo ali era instinto. Não tinha ainda paixões, ele foi desenvolvendo. Então, a partir do momento que ele desenvolveu, ele disse agora o livre-arbítrio. Então, quanto mais inteligente o homem, maior a sua responsabilidade pelas suas escolhas, pelas suas atitudes. Entende? E aí vai sendo dado o livre-arbítrio. E aí ele vai aprendendo a responder pelas suas atitudes. Qual é o lance de tudo? É eu aprender a administrar a matéria. E não a matéria me administrar. Tia, então a matéria pode me administrar? Não é que ela venha me administrar. A matéria não tem necessidade fisiológica? Eu, na condição de espírito, eu posso me viciar com as sensações. Então, comer me provoca uma sensação? Eu posso me viciar? Posso. Então, quando o nosso Senhor Jesus diz, o espírito está pronto, a fala dele não foi para o homem de Neandertal. Essa fala dele já foi agora, há 2000 anos atrás. A fala de Jesus, quando ele disse o espírito está pronto, ele já tinha mandado Confúcio, ele já tinha mandado Lao Tse, ele já tinha mandado Buda, ele já tinha mandado Krishna, ele já tinha mandado Sócrates. Gente, Sócrates é 500 anos antes de Cristo. O povo já sabia pensar, já sabia refletir. A quantidade de informação, então o espírito está pronto para receber. Mas ele se submete. No processo da encarnação, ele se escraviza às sensações. Porque todo o nosso processo, aquilo que está retardando o nosso processo de evolução, são as sensações. Entende? Olha, presta atenção. Quais são as nossas quedas aqui na Terra? Dinheiro. Porque o dinheiro, ele me promove sensações. Comer bem, a vida sexual, o bem-estar residencial de habitar, as sensações que me provocam do prazer das viagens, o melhor isso, o melhor aquilo, dinheiro, poder, que também me provoca sensações, a sensação de dominar, de humilhar, de dizer eu mando e sou obedecido, de ter aquele vasto grupo de pessoas a me seguir, os verdadeiros séquitos. Isso tudo são sensações. Então dinheiro, poder e sexo. Que também está envolvido o quê? Sensações. As sensações é do corpo ou é do espírito? É do corpo. As emoções são de quem? Do espírito. Então, em detrimento das emoções, eu opto pelas sensações. Há milênios. Então, o espírito já está pronto? Está. Mas a carne ainda é o que? Fraca, porque eu me submeto ainda, eu viciei. Ficou claro isso, gente? Deu para você entender? A matéria, ela decide alguma coisa? Não. Quem é que decide tudo? Quem é o ser inteligente? É o espírito. Então, por exemplo, eu tenho comidas que eu adoro comer. Eu adoro vatapá, tá? Então, eu gosto da sensação, porque é o paladar. É uma sensação, tá? Então, eu vou me sentar e ali eu vou comer meu prato de vatapá. Mas eu sei que ainda tem uma panela ali que eu poderia repetir. Então, quando eu comer, o meu estômago já vai dizer... Chega, você já está satisfeito. Aí eu, utilizando o meu livre-arbítrio e a minha pseudo-inteligência, eu vou lá e digo o quê? Eu vou comer mais. Aí eu faço um prato, talvez até um pouco maior do que o primeiro, porque eu descobri que está muito gostoso, não é verdade? E aí eu vou e como pela segunda vez. O que vai acontecer com o meu estômago? Ele vai o quê? Dilatar.
Quanto mais eu vou fazendo isso, mais ele vai dilatando e eu vou tendo que ir aumentando. Vou aumentar a quantidade de alimento para que eu possa me sentir o quê? Saciada. Então, quem viciou quem? Foi o corpo ou foi o espírito? O espírito viciou. Porque ele aumentou o músculo. Logo aumenta a necessidade de saciedade do corpo. Mas quem foi que optou? Entendeu? Quem foi que optou em comer mais? Foi o espírito. O estômago aumentando, dilatando, para que o organismo se sinta saciado, você vai ter que pôr cada vez uma quantidade o quê? Maior. Mas o responsável de tudo foi quem? O espírito. O que nós temos hoje? Cirurgias bariátricas extremamente invasivas, que diminui o estômago, põe um balão, faz qualquer coisa, só que a pessoa não muda a cabeça. E aí, coitado, o estômago está amarradinho ali, ela vai ter que comer um troçozinho de nada, e se comer mais, o que acontece? Então, a pessoa se obriga, porque como ela não consegue controlar a alma, ela tenta, através de uma cirurgia extremamente agressiva, que a gente não sabe o que vai acontecer daqui a uns 10 anos, depois de tudo isso, né? E ela acaba ali se submetendo, se obrigando, se aprisionando para poder, porque é como se fosse assim, eu não consigo controlar, então logo eu preciso de algo muito grosseiro para que possa me controlar. Ficou claro? Então, é o corpo que influi sobre o espírito para que o espírito se melhore, ou é o espírito que influi sobre o corpo? Resposta: teu espírito é tudo. Então, quando o nosso Senhor Jesus falou, o espírito está pronto, está. A lição que o nosso Senhor Jesus nos trouxe há 2000 anos atrás, a humanidade, nós estávamos prontos para aprender aquilo, gente. Ou você acha que Jesus errou? Não, eu vou lá levar essa lição, mas essa lição é para o futuro? Não. A lição que ele trouxe, o povo estava pronto para aquilo. Nós estávamos prontos para receber. Não optamos, não escolhemos, não vivemos, porque nós realmente não queríamos. A família é programado, o corpo é programado, as circunstâncias são programadas, ou seja, exige uma viagem programada para um lugar determinado. Mas como você vai se portar nessa viagem é responsabilidade sua. Aí entra o livre-arbítrio. A gente tem que entender o que é prova e o que é expiação. As provações é o papai que manda, as expiações sou eu que arrumo. Então, muitas vezes numa encarnação, a gente não dá nem tempo da gente passar pelas provas, porque a gente apronta demais, a gente arruma um monte de encrenca. Gente, a gente faz da vida um troço meio complicado. Tu casa com quem não é para casar. Tu encrenca com todo mundo. Vai atrás de um trabalho que te dê muito dinheiro. Você tem noção da confusão que tu tá arrumando para tua vida? Porque a gente acha que aquilo estava programado. Nem sempre está. Então, a gente vai escrevendo a nossa história. Então, se eu estou passando, eu tenho condições de tirar um 10. E olha, as nossas provas são quase iguais. Todo mundo aqui vai adoecer? Todo mundo aqui vai ter parentes desencarnando? Todo mundo aqui vai morrer? Tendo dinheiro ou não tendo dinheiro? Quem que não passa por traição? Quem que não passa por decepção? Quem? Então as nossas provas são muito parecidas. Por quê? Porque nós somos espíritos do mesmo nível. Uns mais, outros menos. Passando por lições bem parecidas. Então, temos condições? Temos de passar. Agora é aquilo que a tia sempre fala, né? Não arruma mais encrenca. Já arrumamos demais. Sabe? Deixa quieto. Não faça mal a ninguém. É a regra do nosso Senhor Jesus. Trate o outro da forma que você gostaria de ser tratado se estivesse no lugar dele. Aí a fala dele, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Pronto, acabou. Teu espírito é tudo. Teu corpo é uma veste que apodrece.
isto. Teu espírito é tudo. Então tá tudo aqui, ó. Qual é o atributo do espírito? O pensamento é um dos atributos do espírito. A vontade é um patrimônio do espírito. E detalhe, nós somos herdeiros de Deus. Nós herdamos o amor de Deus, mas nós menosprezamos esse tesouro. Você já parou para pensar? Ontem nós estávamos estudando Lázaro Redivivo, Humberto estava contando o diálogo no mundo espiritual. Pensa, esse senhor do mundo espiritual falando exatamente isso, que nós somos herdeiros de Deus, nós herdamos os patrimônios divinos, mas nós menosprezamos. Ou seja, quando eu opto em ser mal, eu estou menosprezando o patrimônio divino. E qual é o patrimônio que Deus me deixou? A capacidade que nós temos de amar, de ser bom, entende? Que é o patrimônio de Deus. Porque quando a gente fala em patrimônio, a gente diz assim, olha, para você se manter, olha para você, para ser a sua segurança futura, né? Assim a gente fala do patrimônio horizontal, pensa no patrimônio divino. Olha, para você ter uma vida verdadeira. Olha, isso aqui garante o teu futuro. Ser bom garante o nosso futuro. É difícil a gente entender isso? Vamos para o comentário do professor? No suco da videira, encontramos uma comparação material dos diferentes graus da depuração da alma. Aqui é Kardec, tá? Ele contém o licor, o suco, né? O licor que se chama espírito ou álcool, né? Mas enfraquecido por uma porção de matérias estranhas que lhe alteram a essência. Esta só chega à pureza absoluta depois de várias destilações, em cada uma das quais se despoja de algumas impurezas. O corpo é o alambique no qual o espírito tem que entrar para se purificar. As matérias estranhas são como o perispírito, que também se purifica à medida que o espírito se aproxima da perfeição. Então, qual é assim o propósito de uma encarnação? O que a gente identifica um espírito nobre? A matéria não exerce sobre ele nenhuma influência. Nenhuma. E quando você fala em matéria, eu não falo só em corpo físico, eu falo em coisas materiais também. Vamos pegar novamente Alcione. Quando foi descoberto que ela era a filha adulta, a filha que foi tida como morta, e quando foi descoberto toda aquela história, a irmã dela, por parte de mãe, né, por parte de pai, a irmã dela, disse assim: Alcione, você tem direito à herança, você é minha irmã. E ela disse: para eu assumir essa herança, toda a sociedade, porque ela era a governanta da casa, toda a sociedade terá que saber o que sua mãe fez. Então, para que não venhamos a desmoralizar sua mãe, vamos deixar desse jeito? Eu abro mão de toda a herança e eu continuo apenas como uma governanta. Gente, a gente briga por causa de R$100. 50, né? R$20. Porque essa alma, ela não valoriza as coisas da terra. Porque ela sabe que a terra é transitória. Ela valoriza as coisas do céu, que é o maior tesouro, aonde o homem não rouba, o ferrugem não vai corroer e as traças não vão destruir. É a fala do nosso Senhor Jesus. Então, olha o nível. Então, quando você fala nesse processo de evolução, o espírito se sobrepõe totalmente à matéria. Então, quem que comanda tudo? É o espírito. E quando fala é o espírito, é o ser espiritual e não o ser material.
E a gente vê a história se repetindo. Pessoas brigando, se galfiando, vai também morrer e vai ter que passar para as mãos de outro. Há quem diga ainda, mas o importante foi que eu usei. Sim, usaste para te complicar com a lei. Então saiu mais sujo do que quando chegou. Era melhor que não tivesse usado. Foi bom, gente? Deu para aprender? A gente conseguiu entender qual o propósito do espírito e da matéria? Então, quanto mais evoluído o espírito, maior a administração. Ele se supera. A matéria não exerce sobre ele nenhuma influência. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? O nosso processo de evolução, nesse processo de melhorar-se, é aonde? Encarnando. Então, quando a gente fala em evolução, cada um no seu tempo, cada um na sua velocidade. Então, não está pré-determinado quantos passos de evolução nós iremos dar em cada encarnação. Está, sim, de comum acordo com a vontade de cada um. Nós temos uma dificuldade muito grande de assumir as responsabilidades. Então, a gente joga a responsabilidade de tudo para o corpo físico. Se nós ainda permanecemos na Terra, é porque nós somos espíritos realmente da terceira ordem. Nós somos espíritos ainda muito mais animalizados do que espiritualizados. Porque a nossa organização física ainda é muito mais da animalidade do que da espiritualidade. Então, é muito densa. Quando a gente olha para um Cristo, que a vontade dele é fazer a vontade de Deus. Ele já chegou nesse grau de maturidade. Ele já entendeu qual é a melhor atitude de um humano. É fazer a vontade de Deus, nosso Pai. E qual é a vontade de Deus? Faça o bem. Só isso. O amor não pode ser uma imposição. O amor, ele é uma conquista íntima, individual e intransferível. Quando eu estou falando desse amor, é dessa luz que se acende em mim. A gente só quer moleza. Não é verdade? Aí veio o nosso Senhor Jesus e disse, não, para dar o testemunho é isso aqui. É cruz, é sacrifício e é a vontade do meu Pai. Nosso processo de evolução, ele começou lá atrás no átomo. A elaboração do espírito começou no átomo. Nós estamos nesse processo de elaboração há bilhões de anos. A experiência da elaboração desse espírito que nós somos hoje não começou nesse planeta Terra. Quando nós chegamos na condição de espírito, ali nós começamos um novo caminhar, o desenvolver da inteligência, porque nós tínhamos aptidão para isso agora. O animal, ele tem instinto. É uma inteligência? É, mas uma inteligência rudimentar, como está no Livro dos Espíritos. Então, à medida que o ser humano foi desenvolvendo a inteligência, adquirindo as paixões, ou seja, percebendo a sua individualidade, que ele existe, que tem gosto, que tem desejo, a partir desse momento é que Deus foi dando livre-arbítrio. Porque quem conduziu o homem até um certo ponto foi o instinto. Então, quanto mais inteligente o homem, maior a sua responsabilidade pelas suas escolhas, pelas suas atitudes. Qual é o lance de tudo? É eu aprender a administrar a matéria e não a matéria me administrar. A matéria não tem necessidade fisiológica? Eu, na condição de espírito, eu posso me viciar com as sensações. Então, quando o nosso Senhor Jesus diz, o espírito está pronto, a fala dele não foi para o homem de Neandertal. Essa fala dele já foi agora, há 2000 anos atrás. No processo da encarnação, ele se escraviza às sensações. Aquilo que está retardando o nosso processo de evolução são as sensações. Que eu me escravizei. Quais são as nossas quedas aqui na Terra? Dinheiro. Porque o dinheiro, ele me promove sensações. Comer bem, a vida sexual, o bem-estar residencial de habitar.
As sensações que me provocam do prazer das viagens, o melhor isso, o melhor aquilo. Dinheiro, poder, que também me provoca sensações, a sensação de dominar, de humilhar, de dizer eu mando e sou obedecido, de ter aquele vasto grupo de pessoas a me seguir, os verdadeiros séquitos. Isso tudo são sensações. Então dinheiro, poder e sexo, que também está envolvido o quê? Sensações. As sensações é do corpo ou é do espírito? É do corpo. As emoções são de quem? Do espírito. Então, em detrimento das emoções, eu opto pelas sensações. Então, o espírito já está pronto? Está. Mas a carne ainda é o que? Fraca, porque eu me submeto ainda, eu viciei. A família é programado, o corpo é programado, as circunstâncias são programadas. Mas como você vai se portar é responsabilidade sua. Aí entra o livre-arbítrio. A gente tem que entender o que é prova e o que é expiação. As provações é o papai que manda, as expiações sou eu que arrumo. Porque a gente acha que aquilo estava programado, nem sempre está. Então, a gente vai escrevendo a nossa história. Então, se eu estou passando, eu tenho condições de tirar um 10. As nossas provas são quase iguais. Por quê? Porque nós somos espíritos do mesmo nível. Então, temos condições? Temos de passar. Agora é aquilo que a tia sempre fala, né? Não arruma mais encrenca. Já arrumamos demais. Não faça mal a ninguém. É a regra do nosso Senhor Jesus. Trate o outro da forma que você gostaria de ser tratado se estivesse no lugar dele. Aí a fala dele, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Pronto, acabou. O pensamento é um dos atributos do Espírito. A vontade é um patrimônio do Espírito. E detalhe, nós somos herdeiros de Deus. Nós herdamos o amor de Deus, mas nós menosprezamos esse tesouro. Ou seja, quando eu opto em ser mal, eu estou menosprezando o patrimônio divino. E qual é o patrimônio que Deus me deixou? A capacidade que nós temos de amar, de ser bom. O que a gente identifica um espírito nobre? A matéria não exerce sobre ele nenhuma influência. Então, quanto mais evoluído o espírito, maior a administração, ele se supera. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então, assim, agradecemos a Deus, nosso Pai, agradecemos a Jesus, o amor de nossa vida, e aos amigos espirituais aqui presentes que mais uma vez conduziram o nosso estudo. Graça te damos.